Amados, fim de setembro já, né? Mês de setembro chegando no seu fim. E o mês de setembro costuma ter uma campanha chamada Setembro Amarelo. Uma campanha que, de certa forma, fala da valorização da vida. E, às vezes eu me pergunto, por que precisamos de uma campanha dessa, né? Para gerar consciência? Para gerar publicidade? Como resposta, talvez, a uma sociedade doente? Ou como resposta a uma sociedade considerada por alguns um mimimi? Já parou para pensar sobre isso? Para mim, o Deus que tudo criou e sustenta com mão poderosa, se aproveita de cada detalhe para nos colocar para pensar e refletir a vida como ela é. E nos ajudar a dimensionar nosso caminho, a sua própria perspectiva. Para mim, nada é perdido. Na verdade, Deus se apropria de todas as questões importantes para fazer a gente parar para pensar na vida e olhar para Ele um pouquinho. Ou seja, qual for o tema da vida que nos apresente, devemos dirigir nosso olhar para Deus que fez a vida. Nesse mês eu tive a oportunidade de participar de um workshop, um bate-papo ali no shopping mesmo, sobre essa questão da valorização da vida. E uma informação, um detalhe me chamou a atenção. Nos últimos anos, quando em muitos lugares o índice de suicídio tem diminuído, no Brasil, na América Latina, nos últimos 10 anos, isso cresceu 82% aproximadamente. Ou seja, nós vivemos em um país onde o suicídio é grande, onde muitas pessoas têm tirado a própria vida, onde muitas pessoas têm atentado contra si próprio, fora as questões só de ideação, fora as tentativas frustradas que existem inúmeras por aí. De fato, isso é uma realidade do mundo. Por que não se fala muito, né? Porque acredita-se que quanto mais se fala sobre o tema, mais se instiga, na verdade, esse contexto. Mas o que é importante entendermos? O problema existe, queridos. Há muito sofrimento neste mundo. Há muita dor neste mundo. Há muita angústia neste mundo. Existem muitas pessoas sofrendo na intimidade dos seus corações, de suas vidas, carecendo de cuidado, sim, carecendo de atenção, sim, carecendo de direcionamento, sim, para a própria vida. E aí eu penso na nossa vida como igreja, né? Somos, de certa forma, uma comunidade terapêutica. Uma comunidade que detém em suas mãos, essa é a realidade, as verdades estas, que ajudam a consolar, a abençoar, e além disso apontam o caminho da transformação e da redenção que há em Jesus. Então, como igreja, nós não podemos simplesmente olhar para as questões da vida e nos abstermos de responsabilidade, até mesmo nos abstermos de comprometimento com essas questões tão importantes, principalmente que envolvem dor, envolvem dificuldades, envolvem lutas do coração, da mente, sendo que nós temos a resposta que pode, de fato, consolar qualquer coração, que pode aplacar qualquer dor, que
que é o Senhor da nossa vida, com a riqueza de quem Ele é, com a grandeza e a beleza de quem Ele é para a humanidade. Então pensei um pouquinho em refletirmos alguns pontos cruciais nesse cuidado com a alma, nesse tempo de luta e de aflição para a nossa própria vida. Eu queria fazer a leitura de um texto conhecido, 1 Reis, capítulo 19, um texto que contempla um personagem importante aqui das Escrituras, o profeta Elias, que segundo Tiago escreve, era homem como nós. Homem como nós. 1 Reis 19 diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um vinho, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levanta-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras e brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: Saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida. Então o Senhor disse a Elias: Vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém. Queridos, pensando nesse contexto em
introduzir aqui o próximo para vocês. Pensando nessa realidade de uma vida, de uma sociedade que sofre, que passa por angústias, que passa por dor. Nós, como igreja, como povo de Deus, precisamos entender, primeiramente, ao olharmos para esse texto aqui de Elias, que há uma fragilidade humana. Isso é real. O ser humano não é nenhuma espécie de super-herói. Não há sequer alguém aqui como herói ou heroína. Alguém que seja suficiente em sua própria vida, que possa caminhar unicamente por suas próprias forças, que possa enfrentar qualquer tipo de situação da vida, sem ter que em algum contexto ou algum momento reconhecer de fato que é frágil, que é fraco, que é limitado, que é necessitado de algo maior, muito mais poderoso para a vida. Apesar das Escrituras falarem que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, em nenhum momento ela afirma que somos deuses. Ou seja, a nossa vida sempre será necessitada de Deus. Porque não há suficiência em nós. Pensa bem um pouquinho, Elias era um profeta do Senhor, um homem a serviço de Deus. E olha só, um homem a serviço de Deus se tornou alguém perseguido, porque serviu o Senhor, fez as coisas de Deus, porém tinha um rei na nação, um rei ruim, que se casou com uma mulher ruim, pior ainda do que ele, que fizeram muita maldade, que mataram muitos profetas, muita gente que estava a serviço do Senhor, por maldade, por ódio, por ira, por raiva, pela condição decaída dos seus corações pecaminosos. E Elias ficou um tempo fora, e ele era procurado nesse contexto. E aí ele volta e enfrenta os profetas de Baal, do Deus falso, e mata muitos ali. Em nome de Deus, honrando o nome de Deus, para a glória de Deus, a fim de atender e atingir os propósitos de Deus. Só que algo interessante acontece. Aquela mulher, Jezabel, esposa daquele rei, Acabe, ameaça tirar a vida de Elias. E o texto bíblico nos fala que Elias, verso 3, ficou com medo. Levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi. E no meio do contexto, nós ainda vemos assim ele dizendo: olha, basta, Senhor, tira a minha vida. Por que é importante olharmos para isso, queridos, e dentro do nosso próprio contexto de igreja entendermos essa realidade? Elias era um homem de Deus. Elias estava num momento, talvez, de intenso poder ali e agir de Deus na vida dele. Ele tinha acabado de dar cabo de vários profetas do Deus mau, do Deus Baal. Ele tinha acabado de servir ao Senhor, ou seja, poderíamos dizer que ele estava num contexto da vida dele em alta, um contexto onde ele poderia dizer: estou bem espiritualmente, estou bem conectado com Deus, estou bem conectado com os propósitos de Deus. Mas a grande realidade é que ele se deparou com uma ameaça daquela mulher, que disse: olha, que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Aquela mulher o ameaçou, e Elias, naquele contexto, naquele momento da sua vida, teve medo e quis que
a sua vida tivesse até mesmo um próprio fim. Por que olhar para isso é importante? Porque às vezes a gente está dentro do ambiente da igreja e a gente acha, queridos, que nós estamos imunes a pensamentos ruins, a sentimentos ruins, a circunstâncias ruins da vida. E muitas vezes olhamos para essas realidades, né, de pensamentos como suicídio, pensamentos que nos conduzem à depressão, à dor, a sofrimento, não pode ser uma realidade na vida da igreja. Mas a verdade, queridos, é que isso está cada vez mais perto de nós. Qualquer um aqui, na fragilidade da sua própria humanidade, que além disso, recebe interferências constantes da queda, do pecado presente, qualquer um está sujeito à dor, ao sofrimento e às vezes fazer escolhas ruins que podem machucar e afetar a própria vida. Então, como igreja, a gente olha para uma campanha dessa do Setembro Amarelo, valorização da vida. Parece que não tem a ver com o ambiente da igreja, não, tem tudo a ver, queridos. Cada vez mais pessoas dentro das igrejas estão vivendo debaixo de depressão, de dores. Cada vez mais líderes da igreja, é só você olhar na internet, pesquisar quantos pastores nos últimos anos tiraram suas próprias vidas. Pessoas que, na imagem, na cabeça da igreja, deveriam ser, talvez, aqueles que estivessem mais firmes, mais fortes. Que até mesmo uma leitura errada, nossa, sobre isso. Porque a fragilidade humana pertence a todos. Todos somos criaturas de Deus e sofremos com os nossos pecados, mas a grande realidade é quantos líderes já ouvimos por aí tirar suas próprias vidas. Quantos jovens, adolescentes. As estatísticas falam também que entre 15 e 29 anos é uma marca grande, né, de pessoas que tentam com a vida, que tiram a vida. É uma realidade próxima. Precisamos entender isso. E como igreja precisamos ter consciência dessa verdade de que há limitações. Ninguém é autossuficiente. Ninguém tem força plena para vencer e enfrentar todas as situações da vida. Não, às vezes você pode se dar bem em algumas questões, mas certamente em algum contexto, em algum momento, haverão coisas na sua vida que se tornam maiores que você. Por isso que olhar para Elias aqui nesse contexto é interessante. Porque a figura, talvez por trás daquele contexto, fosse de muita força. Ele já tinha enfrentado um monte de outros profetas. E a ameaça de uma mulher faz com que ele, de certa forma, trema em seu próprio coração, em sua vida, desejando nem continuar a viver. Então pense como igreja que é possível assim sofrer estando na igreja. Pense que é possível sim que pessoas sofram ao seu lado dentro de sua casa. Pense sim que é possível que pessoas entrem num lamaçal da vida, de dor e angústias da alma,
convivendo talvez com todo tipo de regalia possível. Porque isso é uma coisa da natureza frágil, humana e pecaminosa. Essa é uma realidade. Então, como igreja, a gente não pode se abster, ignorar, ou até mesmo olhar para a vida como um evangelho falso, uma realidade falsa. De que a dor existe só para os outros, de que o sofrimento existe só fora do contexto eclesiástico da igreja, da vida com Deus, que a dor da alma e os riscos desse tipo de coisa só vão bater na porta daqueles que não têm vida nenhuma com Deus. Não. Muitas pessoas a serviço do Rei, a serviço de Deus, padecem com suas dores e sofrimentos. E você pode ser uma pessoa dessa em algum momento, em algum contexto, sabia? Muitas e muitas vezes, as pessoas estão na igreja com dores imensas, tentando passar a ideia de que está tudo bem. Muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja, sorrindo uns para os outros, abraçando uns aos outros, tentando florear uma imagem de que a espiritualidade está em ordem, está em alta e está bem com Deus. Agora, o que é importante para nós, irmãos? De verdade, é reconhecermos nossa fragilidade. É reconhecermos a fragilidade que há nos outros. Porque se você entender que você está sujeito a dores, angústias e sofrimentos, não como uma aceitação natural da vida. É claro que ninguém quer sofrer, é claro que na natureza racional, ninguém quer passar por angústias e dores, a gente quer estar bem. Na verdade, há um intenso desejo da humanidade de estar bem, mas a realidade também é essa: há dor, há sofrimento, há angústia no meio do povo de Deus, dentro dos nossos lares, com familiares, com amigos, com pessoas com as quais convivemos. Isso é mais natural, mais presente e mais real. Por quê? Por causa de uma humanidade caída, limitada. Essa é uma concepção natural da vida. Por isso que precisamos sempre de Deus. Por isso. Então entenda, não despreze isso. Não despreze. Pessoas que já passaram por inúmeras igrejas, inclusive por aqui. Pessoas que já conheceram o Evangelho neste lugar, já se depararam com tentativas de suicídio. Uma outra pessoa vai conhecer, vai saber, essa é a realidade. Pessoas às vezes caminhando no Evangelho, no tratar de Deus, com bons relacionamentos, às vezes tentam tirar a sua própria vida. E talvez a gente possa até tentar olhar, enxergar, e às vezes você fala assim, mas por quê? Não tinha nem razão. A vida nem estava tão ruim. Mas o contexto a se olhar e perceber aqui, queridos, é que a dor da alma, a dor do coração, ela se manifesta de forma diferente para cada pessoa. E quando eu trago esse texto e essa reflexão para nós essa noite, ao olharmos para isso, é para que nós não desprezemos a dor do outro. Não é uma questão de alimentar a dor, tá? Não é uma questão, é lógico que existe gente mimimi na vida, existe, eu entendo, certeza. Eu tenho certeza que tem gente que faz coisas para aparecer. Tem gente que faz coisas para chamar atenção. Tem gente que faz coisas para, de fato, receber atenção. Tem muito mais a ver com o seu orgulho, com a sua necessidade de ter os outros ali cuidando, Nós vamos chamar isso um pouco de autocomiseração, que se vê como coitado e quer ser agradado. Tem isso sim. Mas o que é importante é que a gente
saiba entender que nós não conseguimos ler o coração. E, portanto, sempre é importante olharmos com atenção uns para os outros. Mas mais do que isso, olharmos com muita atenção para a nossa própria vida. Para a nossa própria vida. Às vezes, você vai enfrentar situações difíceis e se você não estiver atento, você vai muitas vezes se encontrar e fazer escolhas ruins na sua jornada. E esse é um ponto importante, né? Cuidar do coração. Sempre falo aqui, o que a Bíblia ensina para a gente? Que o nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. Ele é desesperadamente corrupto, está lá em Jeremias 17:9. O nosso coração tende a nos levar em direções muitas vezes ruins da vida. Muitas vezes. A nossa vida muda, queridos. Circunstâncias mudam. Sentimentos novos se apoderam de nós. Os nossos comportamentos acabam sendo transformados por causa disso. Questões familiares, né? Um problema no casamento surge, uma dificuldade com o filho surge, um contexto de dificuldade relacional de um filho para com o pai aparece. As coisas vão acontecendo dentro das casas da gente, dos lares da gente, um problema no trabalho, talvez uma demissão, uma questão financeira, uma enfermidade que chega na vida e não estava prevista e não era desejado porque nunca é. Tantas coisas vão ali aparecendo, fazendo parte da nossa vida, próprias mudanças fisiológicas, hormonais. Com o tempo, tudo isso afeta a nossa mente, o nosso coração e os nossos sentimentos. Tudo isso, e eu preciso estar atento. Você precisa estar atento. Elias estava ali num contexto de alta, de crescimento, de servir o Senhor, mas as circunstâncias mudaram, uma ameaça veio, e o coração dele foi dominado pelo medo, pelo temor, pela angústia ali, e ele queria que a vida dele acabasse naquele contexto, naquele momento, por conta disso. Por isso que a palavra de Deus nos aconselha, sobre todas as coisas que você deve guardar, tomar cuidado, guarda o seu coração. Porque é da onde procede as fontes da vida. A Tiago, quando escreve, ainda fala assim, do coração vem todas as guerras, contendas, tudo que é ruim, vem de lá também, por quê? Vem do íntimo, vem do centro da nossa vida, da nossa alma, vem lá do centro dos nossos sentimentos, emoções, onde está tudo residindo, tudo guardado ali. Por isso eu e você precisamos cuidar disso, como igreja, como pessoas do Senhor, olharmos sempre para o nosso coração. Os pensamentos que vêm diante de nós, os sentimentos que estão dominando o nosso tempo, o nosso contexto, as reações que estamos tendo diante das questões da vida, como temos nos comportado com os outros, tudo isso tem que estar presente. Observar essas coisas, amados, é importante na nossa jornada e na nossa caminhada. Uma igreja não pode se abster de pensar sobre isso. Você que é pai, você que é mãe, não pode deixar de observar seu filho. Você que é filho, não pode deixar de observar seu pai, sua mãe, o marido, a esposa, o marido. Um outro parente qualquer, um companheiro de trabalho, uma pessoa especial do seu dia a dia. Nós não podemos simplesmente olhar a vida, olhar as pessoas como se a dor delas não tivesse significado. Não existe. É ruim, mas é verdadeiro. Muitas vezes nós ignoramos, esse é o ponto. Muitas vezes existem sinais em torno da nossa jornada, da nossa caminhada, mas nós ignoramos.
porque nós não valorizamos a questão da dor, do sofrimento e da angústia. Entenda isso. Somos um povo de Deus, queridos. Uma comunidade terapêutica que detém as verdades que podem consolar, transformar e mudar corações. E mais do que isso, temos uma verdade que revela a maior necessidade do ser humano, que é Jesus Cristo, na sua própria vida. É claro que quando a gente pensa sobre isso, também é lógico que nós não vamos andar na vida, né, como pessoas bitoladas e achando que todo mundo está querendo morrer, todo mundo está no sofrimento profundo, todo mundo está no pior dos seus momentos. Não. Sabemos que no mundo temos aflições. Essa é uma realidade que Jesus passou. Né? No mundo há dificuldades, há lutas, sim. Isso é mais natural do que a gente possa imaginar. Mas nós, como igreja, precisamos estar atentos a isso. Precisamos ter um olhar cuidadoso, diferente para essa realidade da vida, da sociedade, do mundo caído. E talvez nessa realidade, né, dessas estatísticas, seja mais e mais ainda necessário o trabalho intenso da igreja, como essa comunidade que cuida dos outros, levando consolo, conforto, amor de Deus, apresentando Cristo aos corações. Extremamente importante. Mas aí a gente vai para o texto ainda, né, queridos? Que diz que a gente precisa encarar a nossa realidade, conhecer a nossa fragilidade. Diz também que nós precisamos cuidar do nosso coração, saber que as coisas mudam, se transformam, e se eu não observar para onde estou indo, para onde meu coração está me levando, se eu não cuidar disso, eu vou me entregar a coisas ruins. Mas há um outro ponto importante, né? É observar, estar atento e até mesmo aceitar o cuidado de Deus na vida. Isso é importante. Olha só como Deus, né? Nós vemos no início do texto que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, no início do culto. Deus é bom de fato, queridos. Deus é bom. Naquele contexto ali de dificuldade de Elias, naquele contexto de angústia do seu coração, naquele contexto ali de tristeza que ele estava diante da sua situação, no seu medo, no seu temor, Deus se aproxima dele com cuidado. E isso que é importante a gente olhar. O interesse bondoso, amoroso e gracioso de Deus para com aquele que está sofrendo, para com aquele que está angustiado. Essa é uma máxima do Senhor. Um Deus gracioso, cheio de compaixão, que vai na direção daquele que carece, que perece, que sofre, que sente. Ele manda um anjo cuidar dele, dar alimento. Olha só, Deus trabalha até o físico ali. Na angústia dele, Deus cuida do corpo dele. Muitas vezes uma pessoa está em sofrimento, queridos, e ela deixa de comer, deixa de se cuidar, deixa de se importar com a sua saúde, com a sua condição. Tudo sinais, muitas vezes, de alguma dor, de algum desvio, de algum desequilíbrio do coração. Até mesmo de alguma paixão canalizada para o lado errado, uma busca errada da alma. E vai abandonando o próprio cuidado. Mas olha só o que Deus faz aqui, manda lá dar comida para ele. Deus manda ele descansar, Deus deixa ele dormir, Deus deixa o corpo dele ali repousar. E vai alimentando, e vai sustentando, e vai cuidando fisicamente dele. Maravilhoso isso. E esse é um olhar importante para a sua própria vida. Para você observar também e cuidar de Deus. Cuidar da sua saúde é importante. É importante olhar para as suas
necessidades físicas, fisiológicas, do corpo, da vida, é importante. Há tanta negligência em nosso meio, muitas vezes, queridos, com a saúde. Eu já me vi pecando muitas vezes nessa área. De não cuidar como deveria cuidar. Dessa preciosidade que é o nosso corpo, que é a nossa vida, que Deus nos dá. Nós vivemos num mundo que nos consome, que nos chama para tantas coisas, mas Deus nos dá a vida. E às vezes há uma negligência de ir no médico, ou quando vai no médico há uma negligência de tomar uma medicação correta, fazer o tratamento corretamente. É claro que existem inúmeras dificuldades na nossa sociedade, né? Uma consulta, um tratamento, uma cirurgia, tem gente esperando faz tempo. E vai continuar esperando ainda em alguns contextos, infelizmente. Mas a grande questão é que o cuidado de Deus conosco se expressa em tudo aquilo que Ele permite, nos dá condições de viver. Nós precisamos olhar para isso com seriedade. Ajudar as pessoas a entenderem isso na jornada e na caminhada delas. Mas olha só, Deus, depois que manda alimentá-lo, que manda tratá-lo, manda ele se locomover, Deus vai até ele para falar com ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Pensa bem, Deus é tão bondoso, queridos, que Ele se aproxima de Elias para conversar com Elias, para tratar das questões da vida e do coração de Elias. Ele se importava. Deus é um Deus que se importa. Deus é um Deus que está interessado na sua dor, na sua angústia, no seu sofrimento. Ele sabe tudo que se passa na nossa mente. Ele sabe tudo que se passa no nosso coração. Ele sabe. Ele é conhecedor pleno, intenso da nossa vida. Mas Ele se importa conosco. Ele quer interagir conosco. Ele se aproxima de nós. E Ele quer que a gente se aproxime dEle. Que a gente se volte para Ele. Que a gente esteja junto dEle. No tratar das questões difíceis do nosso coração. Muitas vezes, queridos, nós buscamos soluções para as dores em coisas que não vão solucionar. Muitas vezes o ser humano, na dor dele, no sofrimento, na verdade, no objetivo de escapar da dor, ele busca solução, conselho, até um medicamento, muitas vezes, com o objetivo de fugir da dor. Mas entenda, olha só, tudo tem o seu momento, o seu propósito, o seu tempo, quando é feito da forma correta. Mas nenhum remédio consegue resolver o problema do coração, da alma. Muitas vezes a gente, como igreja, a gente só terceiriza as coisas para os outros. E a minha ideia aqui não é falar que o medicamento não tem o seu propósito, porque tem o seu valor. Não é falar que talvez um contexto terapêutico não possa ajudar em algum contexto, pode ser que vai ajudar em algum contexto. Mas a resolução das dores da alma sempre serão encontradas no Senhor, sempre. E é por isso que, como igreja, independente se uma pessoa está deprimida, está sofrendo, está em tratamento, o nosso objetivo não é tirar ninguém de tratamento nenhum, mas como igreja, o nosso papel, o nosso objetivo é apresentar, é aproximar essa pessoa de Deus.
ou no próprio nosso caso, na nossa própria angústia, na nossa própria luta, é nos aproximarmos desse contexto relacional com Deus, porque em Deus nós encontramos toda a esperança para um coração machucado, perdido, temeroso, angustiado, sofrido. Em Deus nós encontramos isso. Por isso que Deus se aproxima de Elias, trata com ele, sim, da parte física, cuida dele, se interessa por ele, pelo corpo dele, pela saúde física dele, mas Deus trata com ele no íntimo, trata com ele das suas dores. Deus quer ouvir dele suas angústias. Por isso que às vezes a gente fala assim, a dinâmica básica da igreja, a dinâmica básica do relacionamento do crente com Deus é oração e reflexão na palavra de Deus. Ou seja, a vida devocional muitas vezes desprezadas. É onde reside muitas vezes a maior força da nossa própria vida, para o nosso próprio caminhar e para a vida dos outros. Por isso que apresentar Deus e caminhar junto com Deus, com as coisas de Deus, ajuda a fortalecer o coração, ajudam a encontrar a direção de Deus para a alma e para a vida. O Senhor trata com ele nesse campo espiritual. Então foi-lhe dito, verso 11: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? O que está acontecendo com você, Elias? Qual a sua dor? Qual a sua angústia, Elias? O que tem se passado com a sua mente? O que tem te levado para esses caminhos tortuosos e difíceis, Elias? O que tem te levado para esses pensamentos que não deveriam estar presentes aí, Elias? O que está ocupando a sua vida, o seu coração? Essa é a realidade. No encontro com Deus, nós temos o nosso coração tratado, queridos. No encontro com Deus, nós temos o nosso coração examinado. No encontro com Deus, nós temos essa dádiva de podermos nos debruçar nos braços dEle. Se nós não compreendermos essa necessidade e essa realidade, nós vamos continuar agindo num campo, queridos, de terceirizar todo o cuidado para fora da igreja, para fora do contexto cristão, para longe das Escrituras, e aquele que reside, naquele que reside todas as coisas, que é o Senhor, acabam se perdendo. Porque as pessoas ficam longe dele, sem conhecê-lo. Percebe como é importante isso? Então é importante que a gente tenha sim cuidado com a vida física, mas tem que ter cuidado com a nossa vida espiritual. O relacionamento com Deus. Esse é o campo da igreja. Né? O nosso campo não é medicar, mas o nosso campo é um campo de cuidado, de consolo, de apresentar o Senhor ao coração das pessoas, de caminhar com elas como o próprio Deus caminha com eles. Deus é o nosso exemplo. Deus é esse terapeuta da alma, esse cuidador, esse restaurador, esse transformador. E nós nos espelhamos nele na nossa própria atividade de vida, como povo de Deus, como um povo do reino. Então eu lido com as minhas questões, mas também com as questões do outro, nessa perspectiva de que Deus esteja presente nessa jornada.
Mas o que é importante também entendermos nisso, nesse processo, né? Depois que Deus conversa com ele, ouve a causa dele, ouve o coração dele, o Senhor responde no verso 15: vai, volte o seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nínive, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolar, como profeta em seu lugar. Quem escapar da espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou, né? O Senhor conservou todos aqueles ainda que iriam servir o Senhor, né? Então toda a angústia de Elias estava ali de que o povo de Deus tinha acabado, de que os profetas estavam todos mortos, de que não havia esperança nenhuma mais, que só restava para ele morrer. O Senhor Deus chega para ele, trata com o coração dele e fala: cara, presta atenção numa coisa, a vida continua, eu sou o Senhor da vida, eu continuo dominando sobre todas as coisas, e eu ainda tenho aqueles meus que estão me servindo por aí. Ou seja, a forma como você está olhando a vida, na sua perspectiva, não é a forma como eu olho a vida e desenho a vida, porque a minha perspectiva é muito mais ampla, é muito mais alta do que a sua. Então se levanta, Elias, e toca a vida, continua, vai no seu caminho. Ou seja, Deus dá um propósito para Elias. Muitas vezes a pessoa angustiada, deprimida, na verdade ela está sem propósito, ela está sem esperança, ela está sem perspectiva nenhuma da vida. É por isso que o encontro com Deus é a melhor coisa para o ser humano. Porque só no encontro com Deus que nós entendemos de fato o propósito da vida. Percebe? Por isso que eu disse que todo tipo de assunto, na verdade, ele vai ter alguma relação, alguma questão em relação a Deus, porque tudo na vida gira em torno do Criador que fez a vida. O Senhor fala para Elias: sai dessa, a vida continua, levanta e vai na direção do caminho que eu estou te mostrando. Vai fazer o que tem que fazer. Vamos resolver essa parada aí com esses profetas de Baal. Vamos encerrar esse assunto aí de vez, porque eu estou controlando todas as coisas da vida. Percebe como isso é importante? Estar na mente e coração. Deus está sempre no controle de todas as coisas. Deus está sempre no controle de todas as coisas. Então você pode sim confiar nele. Você pode sim, talvez, mesmo no seu um contexto de tristeza e dificuldade e angústia, mesmo com o coração talvez deprimido, sem perspectiva, ao olhar para o Senhor, ao encontrar-se com o Senhor, você sim pode encontrar perspectiva para você continuar vivendo, andando e fazendo aquilo que precisa fazer na vida. Não deixe que as circunstâncias, que os contextos dessa vida limitada, sob efeito do pecado, num mundo caído, afete a sua fé, a sua esperança e a sua caminhada com Deus. Há propósito na vida daquele que tem o Senhor. Sempre há. Há um propósito para a humanidade, né? Eclesiastes já escreve, né? Em suma, o resumo de toda a vida é: tema a Deus. Né? Ou seja, toda a humanidade é chamada a temer a Deus. Mas como cristãos, nós temos claramente em Jesus propósito para a nossa vida, que é glorificar Deus, que é viver para Ele, na dimensão, na dinâmica do nosso dia a dia. Por isso, queridos, é extremamente importante, quando olhamos para o cuidado de Deus, e aqui de forma sucinta, mas tentando trazer a consciência para a gente, coisas importantes para a gente olhar aqui, não podemos deixar de olhar para a maior dádiva de Deus para a nossa vida,
O Senhor, nesse interesse bondoso, amoroso, gracioso pela humanidade caída, limitada e perdida, mandou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós numa cruz. Jesus, quando esteve entre nós, disse: vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, trarei descanso para a vossa alma. Jesus, quando esteve entre os homens, como eu disse, pregando a semana passada, orou para que o Senhor guardasse e cuidasse dos seus. João 17. A palavra de Deus nos revela um Jesus Cristo que experimentou todas as dificuldades na sua encarnação como homem, para que ele pudesse ser o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós diante do Pai. A Bíblia fala que ele sabe o que é a humanidade, ele sabe como é a fragilidade humana, ele sabe, ele entende as nossas dores, e por isso ele se torna aquele que é o ápice da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus, é o nosso mediador, o nosso intercessor, aquele que zela por nós e cuida de nós. Ou seja, a resposta plena, suprema, para a angústia da humanidade, para a dor da alma, para os sofrimentos humanos, é Jesus. É Jesus. Portanto, preguemos Jesus, anunciemos Jesus, compartilhemos Jesus, vivenciemos Jesus na própria dinâmica da nossa vida. Sabendo que somos limitados, sim. Sabendo que temos que cuidar do nosso coração, mas experimentando o cuidado de Deus, a atenção de Deus para conosco, o amor dele, expresso de forma maior e plena em Jesus Cristo. Portanto, concluo aqui dizendo o seguinte, irmãos: qual que é o nosso papel nessa dinâmica toda, né? Como igreja, estejamos primeiro atentos com a nossa própria vida. Não banque o super-herói, não se ache autossuficiente, não despreze o amor, o cuidado dos irmãos, não ignore a existência de outros que possam te ajudar e abençoar a encontrar-se com Deus. Porque às vezes, num contexto de sofrimento e dor, a gente fica desanimado de buscar o Senhor, não é? Quem não passou por momentos assim? Tem hora na vida que é difícil orar, tem hora na vida que é difícil ler a palavra de Deus, e a gente sabe que precisa desse encontro com Deus, né? Então seja humilde para chegar no irmão, numa irmã, e falar: me ajuda em oração, me ajuda na palavra. Eu tenho sofrido, tenho doído. Eu tenho tido pensamentos que são ruins. Eu estou vivenciando alguns problemas em casa, no trabalho, e tem prejudicado a minha vida, tem prejudicado meu coração, tem me deixado triste, me deixado angustiado, tem me levado para o choro, tem me levado para dores que eu não queria estar experimentando. Então me ajuda. Então reconheça a sua necessidade e busque, né? Ah, mas eu posso buscar Deus sozinho, pastor? Claro que pode, né? Claro que pode. Mas não despreze, né, o caminho do Senhor para a sua vida. Não despreze aquilo que Deus pode usar de outras pessoas da fé para abençoar o seu caminho. Sabe o que acontece muitas vezes com o cristão? Nessa ideia errada dele de que o crente tem que ser bom, ele não quer mostrar a fragilidade dele para outro irmão. E aí ele vai buscar ajuda fora da igreja. Essa é a verdade. Ele vai buscar conselhos, talvez, com quem não tenham essa luz para poder ajudar e abençoar. Então reconheça isso. Segundo ponto, né?
Esteja atento com o próximo, na comunidade terapêutica, como igreja, como povo de Deus. Olhe para o outro, esteja atento, dentro de casa, dentro da igreja, nos seus ambientes de trabalho, esteja atento. Não é que você vai sair assim, vamos ver se tem alguém chateado aqui hoje. Mas esteja atento, às vezes alguém vai falar de um problema, de uma dor, de uma tristeza, às vezes alguém vai esboçar algum choro, alguma angústia perto de você, e às vezes você está ali, olha, como alguém do reino, para servir o reino. Manifeste isso ao coração dos outros. Esteja atento para abençoar. Seja um agente de consolo. Certo? Ou seja, aquele que leva consolo para quem está sofrendo. Mas não deixe de ser um proclamador do Evangelho.